E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num enigma bem antigo. Uma história fascinante que vem lá do livro de Ezequiel. É uma parábola que fala de águias, de um cedro gigante e de uma videira. À primeira vista, parece até uma história sobre natureza, né? Mas por trás de tudo isso, existe uma trama bem complexa sobre poder, sobre política e, no fim das contas, sobre traição. E essa é a grande questão que vai guiar a gente. Como é que esses símbolos da natureza podem de repente revelar o destino de uma nação inteira? Bora decifrar essa história juntos, peça por peça, e descobrir a mensagem poderosa que ela carrega até hoje. Bom, vamos lá, direto para a história. E olha, o texto não entrega nada de bandeja não, muito pelo contrário. Ele já começa com um baita desafio, um enigma, uma charada, que foi proposta para a antiga casa de Israel. É o tipo de história que a gente precisa investigar para entender de verdade. A cena se abre com a chegada de uma figura, assim, imponente. Tenta imaginar essa águia gigante, com asas enormes, uma plumagem super colorida, um bicho realmente poderoso. E ela não chega de mansinho, não. Ela vai direto ao Líbano e simplesmente pega para si o topo da árvore mais nobre, o cedro. É uma demonstração de pura força, de autoridade. E repara só como as ações dessa águia são todas calculadas. Nada aqui acontece por acaso. Primeiro, ela arranca o ramo mais importante. Depois, leva esse ramo para uma terra de comércio, um lugar movimentado. Aí, ela pega uma semente dali e a planta num lugar super fértil, com muita água. Cada passo é pensado, é estratégico. E qual o resultado disso tudo? Bom, a semente vira uma videira. Mas atenção aos detalhes, porque eles são tudo. É uma videira baixa, que se espalha pelo chão, ela não cresce para cima com imponência. E o ponto-chave é esse: os galhos e as raízes dela estão sempre voltados para a águia que a plantou. A existência dela depende completamente de quem a criou. Só que, quando a gente acha que a história tá resolvida, que tá tudo no seu lugar, vem uma reviravolta. Um elemento novo entra em cena e essa complicação vai mudar completamente o rumo das coisas. Vamos ver o que acontece. E é aí que, de repente, aparece outra grande águia, tão majestosa quanto a primeira. E a videira, que até aquele momento só tinha olhos para quem a plantou, de repente começa a olhar para outro lado. Uma nova força surge no cenário e a tensão, começa a subir. Esse é o momento que muda tudo na história. A videira, num ato de rebeldia que parece sutil, mas que é super profundo, começa a esticar as raízes e os galhos na direção dessa segunda águia. Ela está, na prática, virando as costas para sua fonte de vida original, buscando água e proteção em outro lugar. É uma escolha que vai selar o destino dela. E o próprio texto joga a pergunta no ar. Porventura, há de prosperar? Essa videira que deu as costas para quem a plantou, para quem a nutriu, será que ela tem alguma chance de dar certo? A pergunta fica ali, ecoando, e a gente já sente que a resposta não vai ser muito boa. Beleza, agora a gente já tem todas as peças do quebra-cabeça na mesa. Chegou a hora de decifrar esse código. Vamos traduzir esses símbolos e finalmente descobrir qual é a história real que está por trás dessa parábola. É como se o próprio texto olhasse para a gente e perguntasse: e aí, ainda não sacaram o que tudo isso significa? É o sinal de que finalmente a revelação tá para começar. A resposta para esse enigma todo tá logo ali na frente. E aqui está o mapa do tesouro, a chave para a gente entender tudo. A primeira grande águia, Bum, é o poderoso rei da Babilônia. O ramo de cedro que ele arranca representa o rei e os nobres de Jerusalém, que foram levados para o exílio. A semente que foi plantada se torna um novo rei, um vassalo leal à Babilônia. E a segunda águia, aquela que chama a atenção da videira, ninguém menos que o faraó do Egito. De repente, o que parecia uma historinha da natureza vira um thriller de política internacional. Então, para a gente entender bem o que rolou, o rei da Babilônia tirou a liderança de Judá, mas não destruiu o reino de vez. Pelo contrário, ele colocou um novo rei no poder, tipo um governante fantoche que fez um juramento solene de ser leal. Essa era a videira. Um reino humilhado, baixo, mas que tinha chance de sobreviver e até de florescer, contando que ficasse fiel ao domínio da Babilônia. Mas é aí que vem a traição. O rei de Judá, a nossa videira, quebrou o juramento que tinha feito. Ele olhou para o lado e buscou o Egito, a segunda águia, pedindo cavalos e soldados, achando que assim ia conseguir se livrar do controle da Babilônia. Basicamente, ele rasgou o contrato que mantinha vivo, tudo por uma promessa de ajuda do outro lado. E a gente sabe, né? Um juramento quebrado ainda mais entre reinos poderosos nunca fica por isso mesmo. Vamos então para a parte final da nossa análise para ver as consequências dessa rebelião e a conclusão surpreendente dessa história toda. As consequências, olha,
Elas são pesadíssimas e não tem como escapar. O texto deixa bem claro: o rei que não foi leal vai morrer no exílio, lá na Babilônia. A ajuda do Egito não vai adiantar nada. Não tem para onde correr para quem quebra uma aliança tão séria. O preço da traição é a destruição total. E para fechar com chave de ouro, a história volta a usar a imagem da parábola para dar o veredito final. A videira, por ter se virado para o vento oriental, que é uma referência direta ao Egito, vai secar por completo. A rebelião dela não vai trazer liberdade, vai trazer o fim. Só que quando parece que é o fim de tudo, que não tem mais esperança, a história dá um giro de 180 graus. Depois do julgamento, vem uma promessa. Uma nova ação divina é anunciada. Um brotinho vai ser pego lá do topo do mesmo cedro e vai ser plantado num lugar bem alto. E dessa vez, o resultado não vai ser uma videira rasteira e dependente, mas sim um cedro excelente. Não, mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a história não acaba em desastre. Existe uma promessa de restauração. Uma nova liderança, dessa vez justa e fiel, vai ser estabelecida. E ela não vai ser humilhada como a videira, mas vai ser exaltada, vai crescer e virar um cedro magnífico, que vai dar abrigo e segurança para todo mundo. E com essa promessa, a parábola se fecha. E ela nos deixa com uma reflexão muito forte, que vale até hoje. Num mundo como o nosso, cheio de alianças complicadas e jogos de poder, o que será que essa história tão antiga sobre juramentos quebrados e promessas de um novo começo pode nos ensinar sobre as consequências das nossas escolhas? A resposta, pelo jeito, continua tão importante hoje quanto era naquela época.